domingo de ceia, domingo tão lindo que o Senhor preparou para estarmos juntos aqui como igreja. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, e vamos ler o capítulo 53. O capítulo 53 de Isaías fala do servo sofredor, o Cordeiro de Deus. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, até aqui pela Tua palavra lida, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque, ó Deus, podemos aprender, podemos ler e podemos ver, ó Pai, através da Tua palavra, o quão sublime, Senhor, foi o sacrifício de Jesus por nós. O quanto essa profecia de Isaías, Senhor, nos mostra, Senhor, as dores e o sacrifício do nosso amado Mestre. Nos dá graça nessa manhã, para que possamos, Senhor, repartir, Senhor, dessa palavra com toda a graça, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Como eu havia dito, essa palavra fala do servo sofredor, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Isaías Isaías 53, que nós acabamos de ler, é uma das profecias mais claras sobre a obra de Jesus. Ela foi escrita cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus como homem. E aqui nós encontramos a revelação do servo sofredor, que viria para levar sobre si os nossos pecados. E muitos na época não entenderam, na época de Jesus não entenderam, os judeus não entenderam como o Messias poderia vir em fraqueza, sofrer e morrer.
Mas nós, olhando para a cruz, vemos que essa profecia se cumpriu plenamente em Jesus. Então eu dividi esse capítulo em 4 partes. A primeira é a rejeição do servo. A segunda fala do sofrimento do servo. A terceira sobre a humilhação do servo. E por último, a vitória do servo. O servo aqui é Jesus. A rejeição do servo é o primeiro ponto. Está em Isaías 53, de 1 a 3. O profeta começa perguntando: quem deu crédito à nossa pregação? A mensagem da cruz é difícil de aceitar, porque confronta nosso orgulho e expõe a nossa necessidade de um Salvador. Queridos, a salvação é pela graça, não depende de nada de nós. E muitas vezes, pelo nosso orgulho, a gente acha que pode fazer alguma coisa para obter a salvação, para ter a salvação, mas não podemos fazer nada. Quem pôde já fez, que é Jesus Cristo que morreu naquela cruz para redimir a cada um de nós, pecadores. Se nós pudéssemos fazer alguma coisa, não havia necessidade de Cristo ter morrido na cruz. Mas porque somos pecadores, incapazes de fazer o bem, era necessário a morte de um justo para nos dar salvação. E muitas vezes, pelo orgulho, a gente não aceita muito isso. Acha que nós somos um pouquinho, pelo menos um pouquinho bom, fizemos alguma coisa para merecermos isso. Não, queridos, não fizemos nada, não podemos fazer nada para obter a salvação. Outra coisa, Jesus não veio com aparência de rei terreno, mas como raiz de uma terra seca. E por isso foi muito difícil para os judeus receberem, aceitarem aquele servo sofredor, aquele que, como diz a palavra, veio como raiz de uma terra seca, não como rei, porque eles esperavam um rei que viesse assim reinar sobre o povo com poder, acabar com a opressão do Império Romano e de todas as coisas, e viesse reinar e salvar o povo de Israel. Mas ele não veio como rei, ele veio como um servo. Ele veio como um servo sofredor, como diz a palavra aqui. Ele veio com aparência como de raiz de uma terra seca. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi considerado indigno. Ainda hoje, muitos rejeitam Jesus, porque esperam um Messias que se encaixe em seus desejos pessoais. Mas o Cristo verdadeiro veio para transformar corações. Então nós não podemos mudar o Salvador de acordo com aquilo que queremos. Queremos um Salvador assim, assim, e nos momentos difíceis Ele possa nos ajudar, na doença Ele possa nos curar. Ele faz isso. Que eu tenha uma vida aqui na terra sem percalço nenhum, que eu tenha prosperidade financeira, não falte nada para a minha vida. Não foi isso que Ele prometeu. Mas muitos idealizam um Salvador assim, que possa já acabar com todos os seus problemas aqui. Mas esse não é Jesus, queridos. A nossa vida aqui, muitas vezes nós sabemos que é uma vida de sofrimento, mas aquele que nos salvou, e nós vamos ver nessa manhã, e os irmãos já sabem, sofreu muito mais. Sofreu algo que nós não podemos medir. O segundo ponto fala do sofrimento do servo. Isaías 53, 4 a 6. O sofrimento do servo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores. Hoje nós vamos participar aqui da ceia, da mesa do Senhor. Então eu trago essa palavra que está em Isaías, para que nós possamos entender um pouco mais do grande sacrifício que Cristo fez por nós. Eu sei que os irmãos já ouviram, já sabem, mas para nos relembrar, como diz a palavra, do sacrifício de Jesus, fazer isso em memória de mim.
sofrimento de Cristo não foi por causa dele, não foi por causa do pecado dele, mas foi por causa de nós. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então todo o sofrimento que Jesus passou, queridos, do flagelo, da cruz, foi por causa de mim e por causa de você. Foi por causa do meu pecado, foi por causa do seu pecado. E aqui está o coração do Evangelho: substituição. Jesus tomou o lugar que era nosso. Precisamos entender isso no nosso coração. Nós estávamos destinados à morte e ao inferno, mas Jesus morreu por nós, uma morte substitutiva. A ira de Deus, nós vamos ver, recaiu sobre ele, aquela ira que era destinada a nós. Então o coração do Evangelho é isso: substituição, morte substitutiva. A morte era para ser minha e era para ser sua, mas um justo morreu por nós na cruz, Jesus. E o versículo 6 resume a condição humana. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. De todos nós que estamos aqui nessa manhã, de todos nós andávamos desgarrados, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. A nossa iniquidade recaiu sobre Jesus. Você sabe como foi a flagelação de Jesus? Eu creio que alguns aqui já assistiram a alguns filmes que dá uma pontinha de noção de como foi a flagelação de Cristo e depois a crucificação. Mas foi algo muito terrível, muito doloroso para o nosso Senhor. Todos aqueles que passavam pela flagelação, a qual Jesus passou, antes da crucificação, nós às vezes nos lembramos bastante da crucificação, mas antes da crucificação, ele foi flagelado. Primeira coisa é que eles tiravam a camisa da pessoa que ia ser castigada, a parte superior, as mãos eram amarradas, era preso a uma coluna baixa para que ele pudesse ficar curvado, as costas, para que os golpes fossem desferidos com toda a força. Os carrascos, eles usavam chicotes feitos de correias de couro e feixes de finas correntes de ferro com bolas, para ferir o máximo possível. Não era simplesmente um chicote como a gente vê hoje, com uma correia, não, mas tinha coisas amarradas na ponta, como ossos quebrados ou bolas, ganchos de metal. E que nós possamos nos lembrar, queridos, nessa manhã, que cada açoite que Jesus levou naquele dia foi por causa do meu pecado e do teu pecado. Foi por causa do nosso pecado. Não foi porque ele tinha pecado, porque a palavra diz que ele não tinha pecado, mas foi pelo meu pecado, foi pelo teu pecado. Então nós temos que lembrar, cada chicotada, cada açoite, cada vergão, cada ferida que ficou no corpo de Jesus, foi pelo meu pecado e foi pelo teu pecado. Que possamos nos lembrar desse alto preço que foi pago por nós. E que isso, queridos, nos mostre que nós não temos direito algum. Muitas vezes nós achamos que temos algum direito, mas você foi comprado por um alto preço, queridos, e você não tem direito algum. A Bíblia não fala somente de salvação, ela fala de senhorio de Jesus, que Jesus é o Senhor da nossa vida. Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, Ele nos dá a salvação, mas nós nos colocamos debaixo do seu senhorio como escravos, sem direito de servi-lo para sempre. E muitas vezes nós somos queremos ser cheios de direito, mas possamos nos lembrar da morte e do flagelo de Jesus,
que fomos comprados por preço de sangue, que cada açoite, que cada prego que foi pregado em Jesus, que cada blasfêmia que foi proferida ao nosso amado Mestre, que o sangue derramado foi para a remissão dos nossos pecados. Você tem que entender isso no seu dia a dia, queridos. Quando você se enche de direito e acha que tem direito, você não tem direito, nós não temos direito, você foi comprado. Você é escravo do Senhor Jesus. Se coloque debaixo do senhorio de Jesus. Não podemos reivindicar nada dele. A maioria dos golpes eram desferidos sobre as costas. Entretanto, aquela ponta do chicote, ela rasgava a carne, se enroscava no corpo, no peito, na barriga. O rosto ficava desfigurado, como nós vemos aqui nessa profecia de Isaías. Homem de dores que sabiam o que era padecer, seu rosto foi desfigurado. As pessoas viravam o rosto para não olhar para ele. Muitos condenados nessa situação já eram retirados quase mortos e sucumbiam antes do término da flagelação. Nós sabemos que diversas leis proibiam que o cidadão romano sofresse tal suplício. Esse tipo de suplício era destinado aos criminosos, cruéis, ou para aqueles que ousassem enfrentar o poderio do Império Romano. Então ele foi tido como criminoso, um criminoso cruel, e merecia passar por aquilo que ele passou. O terceiro ponto fala da humilhação do servo. Isaías 53, 7 e 9. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas ele estava ali entregue ao carrasco, tendo a sua carne rasgada e o seu sangue derramado, escarnecido, sem reclamar, por amor de nós. Como fala em Isaías 53, 5, diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. A palavra, queridos, aqui em Isaías 53, ela é forte. Ela nos faz ver o quanto o nosso mestre padeceu por causa de nós, para nos reconciliar com Deus. Que amor pode ter maior do que este? Quanto amor! Nunca nós devemos e podemos nos esquecer da humilhação que passou o nosso Senhor. Imagina ele flagelado, ele quase nu, sendo açoitado, recebendo blasfêmias, e Jesus ofereceu voluntariamente o seu corpo para essa flagelação, e o seu precioso sangue foi derramado por nós. Ele pagou um altíssimo preço. Fomos comprados com preço de sangue de um inocente. Mas depois de tudo isso, de todo esse flagelo, veio a crucificação. Mas ainda não foi o pior. Ele foi flagelado, foi açoitado, foi blasfemado, foi crucificado. Mas isso ainda não foi o pior. Ele assumiu o nosso lugar e fez com que a ira de Deus recaísse sobre ele. Isso foi o pior, queridos. Todo o sofrimento físico. Mas ele saber que a ira de Deus recairia sobre ele, como recaiu sobre ele por causa do nosso pecado. Na hora da sua morte ele diz: Deus meu, por que me desamparaste?
foi a solidão mais profunda que alguém já experimentou. Imagina ele sendo Deus, ele sendo o Filho de Deus. Ele sabia que tudo isso já ia acontecer, mas ele sabia que passaria por esse processo de crucificação e que também a ira de Deus recairia sobre ele. E naquele momento, ele foi desamparado por Deus. Ele ficou sozinho ali. Todo o pecado, todo o nosso pecado recaiu sobre ele naquele momento. Um justo pagando pelo pecador. Mas o desamparo, o abandono, a ira de Deus recaindo sobre ele naquele momento foi o pior momento da vida dele, mais do que o flagelo, mais do que a crucificação. Imagina ele desde a eternidade tendo plena comunhão com Deus, mas no momento da história a ira de Deus recaiu sobre ele. Essa ira que era destinada a nós. Temos que ter noção disso, queridos. Temos que ter noção disso. Nós vamos participar da ceia hoje, mas nós temos que ter noção de que um sacrifício muito alto foi pago pelo nosso amado Mestre. Um sacrifício muito grande. A Bíblia aqui fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Versículo 7 diz que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, ele não reclamou. Como o cordeiro manso foi levado ao matadouro, Jesus não resistiu, porque sua missão era obedecer ao Pai. Foi sepultado com os ímpios, na cruz entre ladrões, mas teve um sepultamento honroso no túmulo de José de Arimateia. Fala aqui no versículo 9. Muitas vezes queremos justiça imediata quando sofremos injustiça. É assim, não é, queridos? Se nós sofremos injustiça, mas eu não sou culpado disso. Por que estão me acusando dessa situação? Eu creio que muitas vezes nós passamos por isso, por injustiça nesse mundo. Mas uma injustiça muito maior foi cometida com Cristo. Hoje nós vemos, o Wallace ainda colocou aqui, os irmãos também, que quanta injustiça nós estamos vendo no nosso país, nós estamos vendo no mundo, quanta coisa tem sido feita, que às vezes traz muita indignação para nós, da injustiça que é cometida pelo governo, pelo judiciário, pelo legislativo do nosso país, pelas pessoas que estão em posição de autoridade, cometendo toda a injustiça. Então nós ficamos indignados com essas coisas. Mas a nossa indignação maior tem que ser por isso, pelo Cristo, que foi injustamente morto, mas era necessário que ele fosse morto para a remissão dos nossos pecados. Mas às vezes nós lemos, nós passamos pelos textos da palavra, como esse de Isaías, ou no Novo Testamento, como quando vemos o julgamento de Jesus e tanta injustiça que foi cometida contra ele. Essa indignação nós temos que ter. Mas ele, como cordeiro manso, foi levado ao matador. Não reclamou, não falou nada, não murmurou, porque ele sabia que isso estava destinado a ele, desde antes da fundação do mundo. Como uma ovelha muda, Jesus, mesmo sofrendo esse terrível castigo, não abriu a sua boca em lamentações,
não clamou por misericórdia, não se lamentou, não proferiu palavras de maldição contra eles. Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Os soldados romanos ficaram perturbados diante da misteriosa força de Jesus. Ele era realmente um rei. Aí eles se enfureceram, tentam apagar esse último traço real em Jesus, lançando sobre ele todo tipo de escárnio. Fizeram com que ele se assentasse na coluna em que o amarraram. Envolveram em um manto avermelhado para simbolizar a púrpura com que se vestiam os reis, e o coroaram com uma coroa de espinhos. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Mateus 27:29. Em lugar do cetro, puseram em sua mão direita um caniço e batiam com ele em sua cabeça, zombando de um rei que apanhava com o próprio cetro. Ajoelhavam-se diante dele, dizendo: salve o Rei dos Judeus. Uma alusão à célebre saudação a César. Salve César, o ave César. Eles escarneciam de Jesus. No lugar do beijo cerimonial, eles cuspiram no rosto de Jesus. Jesus suportou tudo isso com uma paciência incomparável, sem de nada se queixar. Oferecia seus horríveis sofrimentos como pagamento da dívida do pecado de todos nós. E o quarto ponto fala da vitória do servo. Isaías 53:10-12. A morte de Cristo não foi um acidente, mas foi um plano divino. E todos nós sabemos isso. Aqui não foi um acidente. Não foi porque os romanos ou os judeus quiseram matá-lo, mas um plano divino. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Então você pensa nisso. Deus agradou moê-lo porque era necessário isso. Ou um justo pagaria pelos pecados de todos, ou todos estariam destinados à morte. Mas a história não termina com a morte. No versículo 11 diz que ele veria luz, uma referência à ressurreição. Então Cristo não ficou pregado naquela cruz, ele não ficou confinado, seu corpo não ficou confinado àquele túmulo, mas ele ressuscitou para ser Senhor. Seu sacrifício trouxe justificação a muitos, do quais nós fazemos parte. Fomos justificados pelo sangue de Jesus. Por isso ele foi exaltado, recebendo a porção dos grandes. Versículo 12. A cruz não foi derrota, mas vitória. Do mesmo modo, Deus transforma nossas dores em testemunho de glória quando permanecemos fiéis. Então, se você permanece fiel e você passa por momentos difíceis, por momentos de aflição, de dor na sua vida, isso pode e deve se transformar em um testemunho da glória de Deus na sua vida. Isaías 53 nos mostra a profundidade do amor de Deus, porque Ele entregou o seu Filho por nós. Então, quanto Deus nos ama, que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. Isaías 53 também nos mostra a seriedade do pecado. Foi necessário o sangue do Cordeiro para nos redimir. Então, queridos, o pecado não é qualquer coisa. Se você tem vivido uma vida de pecado, confesse, porque Deus é misericordioso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não leve o pecado como qualquer coisa. Trate seriamente com o pecado em sua vida,
se arrependa e vive uma vida santa diante de Deus. Todos nós erramos, nós pecamos, mas nós temos que ir e pedir perdão, restituir. Leve a sério, queridos. Se há algo em sua vida que não agrada a Deus, e você sabe disso, porque o Espírito Santo tem falado ao teu coração, deixe o pecado. Hoje é dia de nós tomarmos o vinho e comermos do pão, nos lembrar da morte de Jesus até que Ele venha. Não é um ato simbólico, não é um ritual que nós fazemos todo o primeiro domingo, é algo sério, queridos. A palavra mesmo fala em 1 Coríntios que é algo sério, e muitos dormem, muitos ficam fracos e até dormem por causa do pecado, porque não levam a vida cristã a sério, porque não vivem uma vida de santidade diante de Deus. Trate com seriedade o pecado, não seja leviano diante dos erros e do pecado na sua vida. Trate com seriedade isso. Isaías 53 também nos mostra a esperança da salvação. Pela fé no sacrifício de Cristo nós temos vida eterna. Então, queridos, hoje é o dia de olhar para a cruz, crer no servo sofredor que ressuscitou e se render ao seu senhorio. Eu já falei sobre o senhorio, mas da necessidade disso. Hoje é dia de nós nos rendermos completamente. Jesus não deve ser e não é apenas o Salvador da nossa vida, mas Ele é o Senhor. E senhorio fala que Ele é que deve dirigir a nossa vida e nós devemos nos submeter a Ele. Em 1 Coríntios 11:24 diz: isso é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Isso é o meu corpo, que possamos nos lembrar hoje, o corpo de Cristo foi dado por nós. O corpo de Cristo foi flagelado, foi crucificado por nós. Ainda entrando já, queridos, que nós já vamos passar para a ceia, Mateus 26 a 28, e depois vamos ler o texto de 1 Coríntios também. Mateus 26 a 28 diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. A ceia é a celebração do corpo. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23 também diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
Então, queridos, diante de toda essa palavra que nós ouvimos nessa manhã, e aquilo que diz aqui, essa palavra em 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão. É necessário que nós sempre possamos nos examinar e ver, queridos, se há alguma coisa que o Espírito Santo está falando que é necessário que nós nos arrependamos, se há pecado, se há alguma coisa para restaurar, se há algum perdão a ser dado, se há alguma milha a mais a caminhar, que nós possamos colocar diante do Senhor nesse momento. Eu peço que os irmãos façam isso de todo o coração. Se coloquem diante de Deus, diante dessa palavra, diante do grande sacrifício de Jesus e do preço que foi pago para nós estarmos hoje aqui, para que nós tenhamos salvação, nós possamos fazer isso diante daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que conhece todas as coisas, daquele que conhece o nosso coração, conhece o teu coração. Como diz Davi, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Que nós possamos pedir ao Espírito e nos revele, para que possamos andar na santidade. Antes de nós passarmos a ceia, de repartirmos o pão, eu vim aqui que os irmãos pudessem refletir um pouco sobre isso, examinando a sua vida. Falando ainda sobre ceia, e falando sobre o sangue que foi derramado por nós, nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 16, diz: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Diante dessa palavra que Saulo trouxe, com bastante graça, falando do sacrifício de Jesus, é bom, ao participar da ceia, ter esse entendimento que o cálice que nós vamos tomar é a comunhão no sangue de Cristo, e que o pão que nós partimos, estendendo nossa comunhão aos irmãos, na verdade é comunhão do corpo de Cristo. Nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. E também vale lembrar o que diz Hebreus capítulo 12, verso 2, que Jesus suportou a cruz porque havia sido proposto a ele uma grande alegria. A proposta de alegria do Senhor era fazer a vontade do Pai e dar a ele muitos filhos. Você está incluído nessa proposta que ele recebeu de dar ao Pai muitos filhos. Você que é filho de Deus, que tem comunhão no corpo, tem revelação do sacrifício de Jesus, do sangue dele derramado. Você faz parte dessa alegria de Jesus, e você possa participar dessa ceia com essa mesma intensidade de alegria no seu coração, de que você faz parte de um corpo. Você foi o alvo do sacrifício de Jesus para te religar a Deus, para que você pudesse ter acesso ao Pai e pudesse, como igreja nessa manhã, ao estar repartindo o pão, tomando desse cálice, ter entendimento de tudo isso que o Saulo compartilhou nessa manhã. Em 4 etapas preciosas de tudo que Jesus fez e da vitória dele sobre a carne, sobre o pecado, sobre a cruz, sobre Satanás e as potestades. Ele venceu por mim e por você. Por isso nós podemos dizer que nós somos em Cristo mais que vencedores. Amém?
irmãos podem continuar, tempo de examinar a si mesmo. E logo vamos passar a ceia.